Bom dia, dando início a mais um pão diário. Hoje é motivo de alegria porque ele vive, ele ressuscitou e nós estamos aqui para contar a história. E hoje eu vim patrocinada, pela Santidade, que me deu essa blusa linda. Eu sou daquele que morreu por mim lá na cruz. Olha que linda, né? Glória a Deus. Então vamos lá, para a glória de Deus, falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho desse domingo de Páscoa no pão diário. Muitos estão, atrás dos seus ovinhos de Páscoa, dos seus coelhinhos, de ovinhos. Coma, não tem problema com o chocolate. Mas nós vamos falar da verdadeira Páscoa, do verdadeiro Cordeiro de Páscoa, que foi Jesus Cristo. E no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo foi o acontecimento assim mais marcante e mais importante de toda a história bíblica, porque Jesus, sendo o tema central da Bíblia, Jesus morreu na cruz para nos dar o direito da vida eterna, para a remissão dos nossos pecados, para que fôssemos resgatados da morte para a vida eterna. Então, a ressurreição de Jesus foi o fato mais importante, o acontecimento mais marcante de toda a história bíblica. Foi a primeira ressurreição. Epa, você pode dizer, e Lázaro não ressuscitou? E a filha lá do Jairo não ressuscitou? É verdade. Essas pessoas também ressuscitaram, segundo a palavra de Deus. Mas foi a primeira ressurreição com direito à eternidade e um corpo transformado. É o que nós vamos ter quando nós também ressuscitarmos em Cristo Jesus. E você pode encontrar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e 20, que foi a primeira ressurreição com direito da eternidade e com o corpo transformado. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um sólido fundamento para a nossa fé cristã. Por quê? Porque assim como ele morreu e ressuscitou, ele também foi para o Pai preparar morada para nós, para que nós também venhamos ressuscitar e viver uma vida eterna com o corpo também transformado. Essa é a promessa para todo aquele que crê. E em diversos momentos, antes da sua morte, Jesus ele afirmava essa necessidade que ele morreria e que ele morresse. Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E Jesus fala isso diversas vezes, que havia uma necessidade dele morrer, mas que também ele seria o quê? Ressuscitado. Então entenda uma coisa, Jesus já avisava, ele iria ressuscitar assim como Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, tomando sobre si mesmo, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, daqueles que confiam nele, ele também nos dá esse direito da vida eterna. Ele também nos dá esse direito de ressuscitarmos com Cristo Jesus. Cristo sofreu em nosso lugar. Ele suportou as afrontas, ele suportou a dor, os açoites, a coroa de espinho, ser pregado numa cruz. Mas a glória do Cordeiro foi vencer a morte. A glória do Cordeiro que foi morto e reviveu para nos dar o direito da vida eterna. Ele venceu a morte. E se crermos em Jesus Cristo, nosso Salvador, que ressuscitou, seremos também salvos, como ele também foi. Também seremos ressuscitados, como ele também foi. Também teremos o nosso corpo de glória, como ele também teve o seu corpo de glória. E o Salvador que ressuscitou, nós seremos salvos e vivificados por ele. Isso você vai encontrar lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Essa promessa de assim como Jesus morreu, ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Que nós também vamos ter um corpo vivificado por ele. E depois da sua ressurreição, muitos ouviram, muitos viram Jesus. Ele passou um bom período na terra. Você também vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 6. Viram as marcas dos pregos, até comeram junto com ele. Você vai encontrar isso no livro de Lucas, capítulo 24, 36. Jesus ele afirmou ser ressurreição e vida. É isso que nós recebemos de Jesus e você vai encontrar isso no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 25. Todo aquele que crê nele, mesmo que morra, ressuscitará para a vida eterna. Creia você também. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo.
O nosso Senhor, ele não está pregado no madeiro, o nosso Senhor não está pregado numa cruz, ele vive, ele ressuscitou. Amados, nunca use uma cruz com Jesus pregado, porque o nosso Jesus não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou, ele vive, ele está vivo. E nós não devemos usar uma cruz com ele pregado, porque o nosso Jesus não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou. Ele é o único que foi para a eternidade após uma ressurreição, para nos dar a promessa, para nos garantir a promessa que nós também iremos ser ressuscitados pela sua morte, que nós também vamos ser justificados pela sua morte. A morte de Jesus na cruz nos trouxe a liberdade. A morte de Jesus na cruz nos trouxe a salvação. A morte de Jesus na cruz nos trouxe o direito de sermos filhos de Deus. E a morte de Jesus na cruz nos deu o direito de termos a vida eterna. E há uma necessidade para eu e você, que nós possamos morrer para reviver para a vida eterna. Porque eu vivo, vocês também viverão. João 14:19. Essa é a promessa do Pai. Tem um louvor que diz assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Jesus disse para nós em João 14:19, porque eu vivo, vos também vivereis. E ainda que morra, Arebaxuri canta, nós vamos ter o direito da vida eterna. Um dos fatos grandes, um dos maiores fatos, dos maiores fatores, embora Jesus tenha sido crucificado, embora ele tenha morrido, é que ele vive e ele está vivo. E hoje, porque ele ressuscitou dos mortos, nós celebramos, nós nos alegramos, nós nos confraternizamos com a ressurreição do nosso Salvador, daquele que morreu para nos dar o direito da vida eterna. Vamos dar um glória a Deus, porque verdadeiramente ele é Filho de Deus e ele está vivo, sentado ao Pai, foi preparar lugar para nós. Então, amados, não tema a morte, não tema. Mesmo que estejamos vivos, quando Jesus vier, você pode ter a certeza que você vai ter um compromisso com a morte eterna. E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, isso não existe reencarnação, porque assim como Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, e assim como está ordenado morrer uma única vez, vindo disso é o juízo. Nós não sabemos como a morte virá ao nosso caminho. Essa não é a nossa maior preocupação. E se estamos prontos ou não para a morte, há um sentido espiritual que realmente nos importa. É nós acreditarmos em Jesus, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou para nos dar o direito da vida eterna. Amados, passando disso é juízo, diz a palavra do Senhor. Então não temas a morte, porque a morte não é o fim, é um começo para uma vida eterna, mas uma vida eterna com Cristo, para aqueles que já o aceitaram, o seu sacrifício de cruz, para aqueles que crêem na promessa de Deus, para aqueles que estão diante da presença do Senhor. Eu gosto muito desse versículo de Hebreus 29, de 9 e 27, porque isso, Senhor afirmando que não existe reencarnação, que não existe uma outra vida de você voltar para viver em outro corpo, não existe. A palavra de Hebreus capítulo 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Ou seja, você não vai morrer outra vez. Você vai morrer uma única vez. Vindo disso, depois é o quê? O juízo. Quando Jesus virá para levar a sua igreja, para levar um povo separado, escolhido. E não tenha medo. Não tema a morte. Porque eu não temo da morte. Porque os meus pecados já foram o quê?
perdoados. Eles estão no mar do esquecimento e Deus jamais jogará esse rosto em você. Então o que o Senhor está dizendo para nós? Que nós não venhamos temer a morte, porque Ele já morreu, já está consumado, e que nós venhamos ter o direito da vida eterna, porque só nasce quem morre, só vai nascer para a vida eterna quem morrer. E Ele está falando para nós que com a morte de cruz dele, assim como Ele ressuscitou, nós também iremos morrer e ressuscitar para uma vida eterna. Então os que já morreram estão no braço de Abraão, esperando pelo dia do juízo, diz o Senhor, para que todos nós venhamos ser ressuscitados, transformados em corpo de glória, assim como Ele foi, para viver uma vida eterna. E então, amados, não tema a morte, porque a dor se foi. Ele fala para nós que a palavra de aguilhão é usada apenas 2 vezes na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 15, 55, é o pecado que coloca uma ferroada numa morte. Mas se os pecadores são purificados pelo sangue de Cristo, então não há problema do pecado, tanto quanto a nossa posição diante de Deus. E aí o ai desapareceu para aquele que depositou a sua fé em Cristo. Então ele está falando para nós que todo aquele que crê, todo aquele que aceita o sacrifício de cruz, todo aquele que acredita, que crê que Ele morreu e ressuscitou, esses não perecerão, porque os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Porque o que nos separa de Deus, o que nos afasta de Deus é os nossos pecados. Então ele está falando que quando a gente aceita o sacrifício de cruz, que a gente aceita que Jesus morreu e ressuscitou, nós não devemos temer a morte, porque a morte é um passo para a vida eterna, para uma reconciliação na eternidade com Ele. Então, não tenha medo da morte, porque Jesus, Ele venceu a morte por nós, para que nós tivéssemos ter o direito da vida eterna. E Deus, Ele já nos deu esse direito. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus pela sua morte de cruz. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Por isso nós celebramos a Páscoa, por isso nós comemoramos a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa porque vamos comer chocolate. Talvez você tenha comprado já o seu chocolate, ou você ganhou o seu chocolate. Não tem problema você comer o seu chocolate, não tem problema você celebrar. Mas o verdadeiro cordeiro da Páscoa foi Cristo Jesus, o sem pecado, sem mácula, sem mancha, para que nós pudéssemos ter o direito do quê? Da vida eterna. Para que nós tivéssemos ter o direito também de vencer a morte. Porque essa é a promessa de Deus, assim como Ele morreu e ressuscitou para a vida eterna. Essa é a promessa para mim e para você. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia entre aqueles que dormiram. Ele foi o quê? A primícia. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 20. Ele foi o primeiro. Primícia é o primeiro, mas isso nos indica que virão outros, e você e eu, aqueles que já aceitaram Jesus, também vamos ter esse privilégio, essa oportunidade. Mas se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentro dos mortos, você será salvo. Não é de qualquer jeito. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e que você crê no seu coração que Deus ressuscitou Ele dos mortos, você será salvo. Então, é para aquele que crê, é para aquele que acredita, é para aquele que toma posse. Isso está em Romanos capítulo 10, 9. Ele diz também lá em 1 Coríntios 1 Coríntios 15, 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então a palavra de Deus diz que Jesus apareceu a muitos, milhares, 500 pessoas de uma única vez para depois da sua morte. Então, amados, celebre. Hoje é um dia muito importante para aquele que crê na palavra de Deus. Eu acho que é o dia mais importante do cristão, porque foi o dia que Jesus venceu o inferno. Foi o dia que Jesus foi lá no Hades e tomou a chave de Satanás das suas mãos para dar liberdade aos que estavam cativos, os que estavam presos, para que nos dá o direito da vida eterna, de salvação, para viver com Ele uma vida de um corpo glorificado, de um corpo ressuscitado. Ele vive, Ele não está morto. Essa é a nossa felicidade. Nós não devemos
nos entristecer. E sim, hoje o dia é de alegria, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos dar o direito da vida eterna. E disse Jesus, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Essa é a promessa, esse foi o sacrifício de Deus por mim, por você, que nós possamos tomar posse desse pão diário, que nós possamos nos alegrar, que jamais nós venhamos andar com Jesus pendurado numa cruz no nosso pescoço, porque o nosso Jesus não está mais pregado numa cruz, o nosso Jesus vive e reina e reinará para todo sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Deus da vida, ele é o Deus da morte, ele venceu a morte por mim, por você. Isso mesmo, Karina, glorifica, é motivo da gente glorificar, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós darmos glória a Deus, louvar e exaltar o nome daquele que veio para morrer na cruz, derramar o seu sangue, para nos dar o direito da vida eterna, para nos livrar de toda a condenação, de todo o jugo do diabo, para nos tirar do pecado, para nos libertar das garras de Satanás. Jesus, no dia de hoje, ele vai ao inferno, né? Ele tira a chave da mão de Lúcifer e ele nos dá o direito da vida eterna e nos abençoou com o direito de sermos também transformados em corpo de glória. Então glorifica, se alegra, porque nós adquirimos, por meio da morte de Jesus, o direito da paternidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós adquirimos, por meio da morte de Jesus e a sua ressurreição, o direito também de ressuscitarmos um dia e termos um corpo de glória e viver na eternidade com Ele. Então, amado, não tema a morte. Não tema. Eu não temo a morte, diga isso, porque eu terei a eternidade. Assim como eu sou filho de Deus, declare isso. Você, como filho de Deus, você tem o direito à eternidade. Declare isso, eu sou filho, eu sou filha de Deus, com direito à eternidade. Pelo sacrifício de cruz, a qual você venceu a morte, ao qual ele venceu a morte. Aleluia! Que nós possamos tomar posse dessa palavra e que nós possamos ter a felicidade que aquele povo teve de ver Jesus ali com eles, ressuscitado, compartilhando do pão, sentando com eles, comendo com eles. Assim um dia nós também vamos estar, porque ele vai nos dar o direito da vida eterna e que nós possamos viver essa vida com Cristo, a qual ele preparou para cada um de nós por meio da sua morte. Tenha um domingo abençoado, que a Páscoa venha ter o verdadeiro sentido para você, que ele ressuscitou, que ele vive e que nos deu o direito da vida eterna. Aleluia, glória a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse domingo de bênção e que nós possamos, é isso mesmo, eu não temo a morte, eu sou filha de Deus. A Adriene escreveu, escreva isso, eu não temo a morte. Sou filha de Deus e eu tenho o direito da vida eterna. Uma vida eterna sem dor, sem sofrimento, um corpo transformado em glória, ao qual nós vamos sentar à direita do Pai, ao lado do Pai, e compartilhar com Ele da verdadeira Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês e que a Páscoa, a ressurreição de Cristo, que foi o maior acontecimento, o acontecimento mais marcante, mais importante de toda a Bíblia, que foi a primeira ressurreição com direito à vida eterna, com o corpo transformado em glória, que ela possa ser o verdadeiro sentido da tua casa, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela venha estar marcante, que ela possa estar fundamentada na palavra de Deus e que você possa receber a bênção, a glória de Deus. Hoje eu vim patrocinada pela blusa da santidade, olha que blusa bonita que eu ganhei aqui. Eu sou daquele que morreu na cruz por mim, né? Para que a gente possa ter o direito da vida eterna. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele foi a Páscoa. Não existe o coelhinho da Páscoa. Ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe. Tenha um domingo feliz, de bênção, de graça de Deus. E até amanhã no Pão Diário. E para quem está nos assistindo, amanhã começa a nossa semana de oração da meia-noite. Também vamos estar orando à meia-noite. E vamos orar, né? Finalizar esse Pão Diário. Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós oramos e te agradecemos, Pai, por cada vida que teve o direito e teve a reconciliação contigo e o direito da vida eterna. Pai, obrigada por ter morrido naquela cruz por nós, para nos livrar dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai e nos dar o direito da salvação. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada por tudo que tu fez e por tudo que tu vais fazer.
Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus poderoso, eterno e soberano. Obrigada, Senhor, porque através do Teu sacrifício nós fomos chamados de filho de Deus. Obrigada, Senhor, porque através do Teu sacrifício nós tivemos o direito de sermos livres das garras de Satanás. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, porque Tu nos tirou da vida do pecado, da condenação, do jugo do diabo, para nos dar a liberdade, para Te louvar e Te adorar. Ah, Deus amado, obrigada por morrer na cruz e nos dar o direito da vida eterna. Obrigada, Jesus, por tudo que Tu fez, por tudo que Tu vais fazer na nossa vida. Nós somos gratos. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por esse pão diário. Obrigada por esse aprendizado. Obrigada por Tu ter morrido e ressuscitado, para que nós também viéssemos ter, todos nós, o direito de vencer a morte. Por isso, Senhor, nós não tememos a morte, porque nós sabemos que a morte não é o fim, mas é o começo de uma eternidade contigo. Muito obrigada, Jesus, por esse momento, por essa palavra, por esse aprendizado, por essa oração. Abençoa a vida desse irmão, abençoa a vida dessa irmã, que eles possam, Deus, receber hoje um domingo de Páscoa abençoado, que eles venham ter surpresas, que eles venham ter, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre a vida deles, pois eu te peço nesse dia, que esse domingo seja cheio da Tua graça, da Tua presença, da Tua unção, do Teu milagre. Aquele que estiver doente, Senhor, que haja cura, aonde tiver um triste, que haja alegria, onde tiver um deprimido, onde tiver um cativo, que as cadeias se quebrem, mas que eles venham ser libertos nessa manhã. Deus amado, que a provisão do céu esteja sobre essa mesa, que não venha faltar nada, e que Deus abençoe esse casamento, que Deus restaure esse casamento, que Deus restaure essa família, que Deus venha ser a restauração hoje em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigada por ter morrido por nós e nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus e o direito da vida eterna contigo. Desde já nós te agradecemos, Pai, por esse momento. É o que nós temos a te dizer nessa manhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Declare isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus te abençoe. Essa live foi uma live para você hoje ter o direito de reconciliar-se com Ele. Se você hoje achou que a palavra não falou contigo, é com você mesmo. É com você mesmo. Você não parou em vão e nem perdeu o teu tempo. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela renova cada dia e ela alimenta o nosso espírito. E Deus está falando com pessoas. Hoje, repense, se reconcilie, aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque não há outro caminho, não há outra escolha. Se você quer ter o direito de uma vida eterna, com o corpo transformado, com um corpo em glória, para viver sem dor, porque lá não vai ter dor, lá não vai ter aleijado, lá não vai ter doente, não vai ter enfermidade. Mas se você quer essa vida, é necessário você aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. É necessário que você venha o quê? Se você confessar com a sua boca ao Senhor de todo o seu coração, é necessário que você abra sua boca e diga: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito o sacrifício de cruz que Ele fez. Jesus está falando com você, porque tem pessoas que precisam entregar sua vida para Jesus. Tem pessoas que precisam viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Talvez não importa o dia, a hora que você vai assistir. Talvez quando você assiste essa live não seja nem domingo de Páscoa, mas Deus está falando contigo. Deus hoje me fez parar aqui. Não é fácil, amado, todo dia acordar, sentar aqui e todo dia ter uma palavra para trazer para você. Eu estou por obediência a Deus, aquilo que Ele tem colocado no meu coração para fazer, mas Ele está falando é com você, Reba, Shuri, canta nessa manhã. Tem vida nova, tem tempo novo, tem coisas novas para você, e você só vai experimentar isso quando você entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém vai para Deus se não for pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Então que você possa entender nesta manhã, Deus está curando pessoas hoje. Tem pessoas nessa live que estão enfermas. Deus está com um toque de cura agora. Aonde você estiver, receba a cura, receba o milagre. Deus está entrando com provisão hoje na tua casa também. Tem milagre para você. Deus está entrando hoje com uma provisão financeira na vida de uma mulher que está nessa live, que hoje amanheceu o dia e não tem nada. E Ele está dizendo: eu te abençoo, eu abro porta, eu fecho porta. A porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Não te preocupa, diz o Senhor, descansa, porque a provisão está chegando. O almoço eu estou enviando. E que a tua bênção, a tua graça esteja sobre a tua vida. Isso mesmo, eu vi só 2 pessoas compartilhar essa live. Foi a minha irmã Karina e a Virgínia. Se você compartilhe para que esse aprendizado, para que essa oração, para que esse momento chegue em outras vidas. Porque Deus está te alimentando
libertando, Deus está te abençoando, Deus está te guardando, Deus está te protegendo e Deus está cercando a tua casa nessa manhã com muralha de fogo e derramando da sua unção, da sua graça, do seu poder sobre a tua vida. E se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse, porque o Senhor já morreu na cruz para levar sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que o milagre de Deus venha acontecer na tua vida e que hoje seja um dia de surpresa, que hoje seja um dia de bênção, que hoje seja um dia de paz, que a semana que vai começar ela venha cheia, repleta de milagres e de pão permanentes e diários para a tua vida. Até amanhã, se Deus nos quiser. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tenha um dia de paz, de bênção de Deus sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe. Glorificado e exaltado seja o nome dele. Glorifica, dá um glória a Deus aí. Manda o teu coraçãozinho, esse coraçãozinho para vocês também. Que Deus abençoe vocês. Que Deus venha dar a paz que vocês precisam. Que vocês venham hoje ter um domingo diferente. Não um domingo onde o coelho é sacrificado, onde há ovo de Páscoa. Mas um domingo que o verdadeiro cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, ele possa ser convidado na hora do teu almoço, que ele possa ser convidado para estar nas tuas refeições, que ele possa hoje fazer parte desse momento na tua casa, na tua família, e que a glória de Deus desde já se manifeste. Fique com Deus, Deus te abençoe. Tem bênção para você, tem milagre. Receba, diga: eu tomo posse. Põe a tua mão na posição de receber. Eu já ia encerrar, mas o Senhor está dizendo: põe a tua mão na posição assim de receber. Recebe o toque do milagre, recebe o toque da provisão, recebe o toque da bênção, recebe, é para aquele que crê, porque Deus hoje está tocando com poder e autoridade e está liberando, Orebachuricanta, bênçãos para você. Então receba e toma posse daquilo que Deus está prometendo para você hoje. Se Ele está mandando você estender suas mãos para receber, você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe.